Salve, salve, salve com todos, com todas y todes. Soy Eugenia Marinho. Este es nuestro programa Cuerpo, Diversidad y Sexualidad. Y hoy vamos a hablar de un tema súper bacán, súper interesante. Un tema para usted que tiene hijos, sobrinos, tampoco para quien no tiene hijos, pero es un tema súper. ¿Y vamos a aprender juntos? Entonces, vamos a hablar sobre cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos y hijas adolescentes. Primero vamos a entender esa fase de adolescencia, ¿no? La adolescencia, esa palabra viene de adolecer, cadecer de algo, ¿no? Algo que está faltando na vida dessa pessoa, não? E justamente, não, tem uma correlação com o momento que a niña e o niño nesta fase da adolescência está, não, desarrollando, não? Está cambiando seu corpo, está cambiando todo o processo de sua vida, não? Por quê? Porque o corpo está crescendo, não, as hormonas estão produzindo, não? Começa a viver sensações distintas. Então, a OMS diz que a Organização Mundial de Saúde vai dizer que é uma fase que antecede a vida adulta, não? E que vem depois da niñez. Interessante, não? Então, a adolescência é uma fase de muito desenvolvimento emocional, cognitivo, não? De muito crescimento, não? De muitos cambios hormonais que vão ser cambios também, não? Na vida, nas emoções de los adolescentes, niños e niñas. E por quê? Por que não falamos de sexualidade com nossos hijos e hijas adolescentes? Bueno, por várias razões, não? Então, eu vou pontuar algumas delas. Primeiro, porque os papás, as mamãs, os cuidadores, os professores, não? Muitas vezes, eles não têm tenido essa informação. E por não ter tenido, eles não sabem como falar, não? Outras são que se eles têm a informação, mas não sabem como chegar e explicar, não? Muitas vezes, por quê? Porque falar de sexualidade, quando falamos de sexualidade, nós pensamos justamente no sexo, não? Em penetração, não? Na vida sexual. E sexualidade é muito mais do que isto, não? É falar de la autoestima, hablar de afetos, de la amistad, ¿no? Entonces, essa é uma das razões, não? Outra, porque nossa sociedade, não, é uma sociedade llena de mitos, de tabus, quando falamos desse tema, não? Porque justamente está associado à relação sexual, não? E muito mais do que isto, não? Está relacionado o sexo, não? A algo asqueroso, feio, não? Que não deve ser hablado, para não levar o adolescente e a adolescente, não? A despertar isto em sua vida, não? Esta curiosidade. E isto não é certo. Muito pelo contrário, não? Quando nós outros hablamos de sexualidade com nossos hijos e hijas, temos um adolescente e uma adolescente, uma niña, um chico e uma chica adolescente muito mais preparados para a vida, muito mais formados para saber seu momento de viver, não? Esse momento íntimo, esse momento marcante, não? Da vida, que é o momento onde uno vive sua sexualidade em plena, não? Em sua plenitude, não? Então, outra coisa, não? Porque não falamos de sexualidade com nossos hijos e hijas,
É porque nós outros vivemos numa sociedade machista, heteronormativa, não? Uma sociedade que nos incentiva, não, a viver esse tema no silêncio, não? Então, o adolescente e a adolescente, desde niña, vai entender que esse tema não é um tema que se deve falar. É um tema que não é importante e ele vai levar isso com ele, não? Até um momento de subida, não? E ele sabe que tampouco pode falar isso com outras pessoas. Então, ele por si só vai buscar, não, informação entre os pares, e na internet, informação em revistas, em livros. E aí, as coisas, muitas vezes, essa informação é equivocada, não? Então, o que passa com o adolescente, não? O que passa com sua sexualidade na adolescência? Passa muitos cambios hormonais em los chicos, em las chicas, não? Em los chicos começa a aparecer pelo na cara, não? Começa a aparecer pelo por todo o corpo, não? O crescimento do pene, não? Uma sensibilidade maior ao tocar seu corpo, não? A primeira poluição noturna. En la chica, desarrollo de su quadris, de la mama. Também aparecem ambos, tanto no chico ou na chica pode vir acné, não? Porque há uma aceleração de algumas hormonas. Não todos os chicos vão ter acné, mas alguns desenvolvem acné na adolescência, não? É um interesse, não? As chicas, a los chicos, não? Estão allá desarrollando, não? Provocando, querendo conhecer sua identidade sexual, quem é que o atrai, não? Isso é muito presente nos jogos, no colégio, não? Como eles se abraçam, como eles estão para ser tocados, não? Porque estão vivendo essa fase, não? De descobertas, não? De seu corpo em relação ao corpo do outro, não? Então, é uma fase que mais está acontecendo no corpo do adolescente e do adolescente, não? E a preocupação, não, está bonitos, de conquistar, não, de desafiar, de demonstrar que são diferentes, não? Dentro do contexto do grupo, muito preocupados com a aparência, não? Então, é um momento, as chicas, a menstruação, não? Os ovários começam a produzir óvulos, não? Então, é um momento que as chicas também estão observando muito seus corpos, observando muito o corpo do outro, das chicas também, não? Porque estão aí, não? Tentando se relacionarem, tentando estar presente nesta fase. Outra coisa, não? E como nós outros devemos falar de sexualidade com nossos filhos? Primeiro, não há momento, toda hora é hora de falarmos sobre sexualidade com nossos filhos e filhas, não? Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que a toda hora está vendendo algo, não? E ao vender algo, dá o corpo de um adolescente, dá o corpo de um adulto, não? A televisão, as revistas, os cine, tudo vai falar de sexualidade, não? Então, é muito importante nós estarmos atentos a isto e dizer, mira, não te preocupes com o tamanho do teu pene, não te preocupes, porque tu estás bem. Isto, o que tu has visto, mira, o que estamos vendo acá, nessa película, não? Porque os chicos, eles buscam sua iniciação sexual através da pornografia. É muito marcante isto, não? Por quê? Porque já que não podem falar com o papá, falar com a mamãe, não? Falar com o maestro e a maestra, não? Porque esse é um tema que, sabes, nós outros vamos aprendendo no silêncio, não? Hablando bajito,
em las escondidas, não? Então, ele vai buscar na internet, vai buscar na pornografia, não? Sua curiosidade delante do seu corpo e do corpo do outro. E aí, às vezes, os chicos se deparam com um pene grande e começa a mirar para o dele e diz, algo está passando comigo, não? E começa a conversar também entre eles, não? Os chicos começam a dizer, eu já he hecho assim, eu já vivi isto, mira, não? E começam a contar, a falar de seus corpos, e o chico que não se encaja no que uno está dizendo, não? Então ele vai se sentindo que não é tão homem, ou não é tão viril. E as chicas, não? Que vão à academia porque quer ter um corpo muito bonito, quer ter um corpo muito sensual, porque vê nas revistas as chicas, não? Se preocupa se estão gorditas, se preocupa se tem uma celulite. Então temos que falar que nossos corpos são únicos, que nós não temos que ser igual a los demás, nossos corpos, nossas formas de estar presente, não? Cada um vai se constituindo como lo és uno, não? E nós fortificá-los, não? Dar a nossos filhos que eles são bacanas, como são, e que nós os aceitamos como eles los és, e como elas também lo és, não? Isso é muito importante. Falarmos também, não? Do uso do preservativo, não? Que passa, não? Quando não usamos o preservativo, não? As infecções sexualmente transmissíveis, não? O embaraço precoce. Então, são coisas que nós não podemos nos calhar, não? É de muita importância abrirmos esse diálogo, não? Às vezes, um comentário que sai, assistindo uma película, muitas vezes vai sair um momento que podemos tocar no tema, não? Com nossos filhos e filhas. É muito importante, não? Falar também, não? Del sexo, não? Como algo bonito, como algo que nos é dado de uma forma maravilhosa, não? E que podemos viver isto de uma forma saudável, não? Com respeito, com cuidado também com o outro. E que passa quando nós outros não falamos isso com nossos filhos e filhas adolescentes? Aí sim vai passar muitas coisas, não? Vai passar que nós outros vamos formar pessoas, não? E chicos e chicas que não se valoram seu corpo, não se sente avergonçado como lo és, está sempre se comparando com o outro, não? Sempre querendo que os demais tenham mais conquistas afetivas, tenham mais amistade porque são bonitos. Então, nós não temos que conversar sobre isso, não? Que não é assim, não? E que uno tem que dizer a seus filhos e filhas, se conectar com eles e valorá-los, não? Cada ação, cada esforço, não? Para que eles possam se sentir amados como eles são, não? Delante de nossas expectativas, não? Falar também do uso, não? Do preservativo, falar com eles, não? Que o cuidado, o consentimento, não? Como é importante o consentimento, não fazer ao outro o que eu não quero que haga comigo, não? Muito importante, não? Se nós não falarmos sobre isto, não vamos ter chicos e chicas homofóbicos, não? Transfóbicos também, não? Chicos machistas, inseguros, não? Celosos, não? Que usa sua masculinidade como um poder, não? Para dominar o outro, para demonstrar que a masculinidade é algo acima, está acima de los demás, não? Ser homem está acima de los hombres que ele lo vê que são submissos a ele, não? E que ele é que toma todas as decisões porque ele é o poderoso. Não é assim, não? Então, aprendemos que podemos falar de sexualidade com naturalidade com nossos filhos e filhas adolescentes, porque essa é parte da vida. E assim podemos
prevenir a violência doméstica, não? Há vários tipos de violência que pode constituir dentro de uma sociedade que não dá oportunidade para que ambos, homens e mulheres, puedan se educar de uma forma mais igualitária, não? Sem prejuízos, certo? E que eles puedan desfrutar de seus corpos de uma forma saudável, prazerosa e com muito respeito e com muita amistade, ok? Bueno, por hoy es solo, ha sido un gusto. Cuídense mucho, gracias.